A China de hoje tem duas grandes muralhas. A primeira, que todo mundo já ouviu falar, é a construção milenária em pedra que atravessa boa parte do território do país. A segunda é invisível para a maioria da população. A nova muralha chinesa, conhecida como The Great Firewall of China, é formada por dezenas de milhares de sensores que vigiam os serviços de internet do país para evitar a circulação de notícias ou comentários que desagradem ao regime. Palavras como democracia, eleições e liberdade de expressão não podem existir no vocabulário dos chineses. Se alguém tentar escrevê-las, o site é localizado e bloqueado imediatamente. Os internautas chineses também estão proibidos de utilizar o site de relacionamento pessoal Facebook e o sistema de mensagens rápidas Twitter. No lugar deles, existem serviços oferecidos pelo governo, que são estreitamente vigiados pelos sensores. A organização Repórteres Sem Fronteira qualifica a China como inimiga da internet e informa que o sistema de bloqueio criado no país é um dos mais avançados do mundo, capaz de interferir em dezenas de milhares de sites simultaneamente, a partir da filtragem de palavras. Apesar de todas as restrições, o número de internautas no país não para de crescer. Atualmente é estimado em 457 milhões, mais do que o dobro da população do Brasil. Para se tornar a maior potência mundial, a China ainda precisa pelo menos dobrar as riquezas que produz. Mas além da economia, ainda há o poderio militar e a influência cultural, que são mais difíceis de serem alcançados. Seja como for, o pêndulo da história está se movendo. Veja a análise de Afonso Celso de Ouro Preto, que foi embaixador do Brasil na China. Até o final do século XVIII, início do século XIX, a China era mais importante que a Europa. Depois, com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento da tecnologia moderna, a China foi diminuindo e o Ocidente foi subindo. Nós estaríamos, talvez, assistindo hoje a um retorno à posição de 200 anos atrás, quando a China era muito mais, tinha uma massa crítica muito maior que a Europa. Tinha poucos contatos com a Europa, né? Mas a massa crítica que ela possuía naquela época era mais importante que a Europa. E em certas áreas, tecnicamente, ela estava mais adiantada. Ela tinha inventado a imprensa, ela tinha inventado a bússola, enfim, havia uma tecnologia importante na China. Inventores do papel, da pólvora, da bússola, do papel moeda e de inúmeras outras ideias que mudaram o mundo, os chineses têm uma história rica que vai há milênios antes da era cristã. No século XX, o país passou por profundas transformações, como você vai ver nesta rápida sequência. O jogo de cartas marcadas, conduzido pelo Partido Comunista Chinês, já está praticamente certa a eleição do homem mais rico do país, Liang Wenjing, para o Comitê Central, o grupo que manda na China. Magnata da construção, com uma fortuna estimada em mais de 20 bilhões de dólares, Wenjing lidera a lista dos mais ricos da revista Forbes na Ásia. Veja o que aconteceu com a Bitcoin.
Há 6 anos, um homem norueguês comprou 5.000 bitcoins, que custou na época o equivalente a R$ 66. O camarada simplesmente esqueceu dessas bitcoins e descobriu que hoje elas valem uns 8 milhões e meio de reais. Christopher Koch comprou as bitcoins naquela época como parte da sua tese sobre criptografia, por isso que depois ele acabou se esquecendo delas. Ele já comprou um apartamento em um dos bairros mais ricos de Oslo, na Noruega, com essa fortuna. Para mais curiosidades do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.